Estudiosos do tema dizem que, para os terroristas que cometem massacres como o de Suzano, na Grande São Paulo, e o de Christchurch, na Nova Zelândia, os ataques são uma espécie de espetáculo. Para eles é um show, uma peça de teatro. Os autores planejam seus atos cuidadosamente com a ajuda de anônimos no submundo da internet, no esgoto da rede. Eles viram deuses. A mídia, às vezes com as melhores das intenções, acaba contribuindo para alimentar essa fama. Quem estuda esse tipo de ataque diz também que existe um efeito de contágio nesses casos. Quanto mais se menciona o nome do autor, quanto mais se mostram fotos dele e das vítimas, quanto mais se fala da dimensão dos ataques, maior a probabilidade de encorajar outras pessoas que estejam fantasiando praticar um ato parecido. Aqui no Segunda Chamada, nós vamos tentar não cometer esses erros. Se você está perdido, sem entender o que aconteceu, você não está sozinho, nós também. Esse tipo de crime é sem sentido por definição. É uma obra bizarra levada às piores consequências. Marilis, como é que a imprensa deveria cobrir esse tipo de caso? Não é enquadrando a mãe do autor ou expondo todo mundo à exaustão? Como é que você acha que devia ser feito isso? Antônio, acho que tem duas coisas que a gente pode observar aí, né? Primeiro que aquela cena que a gente viu na internet, que todo mundo comentou e ficou chocado com aquele repórter perseguindo a mãe de um dos assassinos lá de Suzano, chocou muita gente, mas não é exatamente uma novidade, principalmente nesses programas que se popularizaram tanto aí nas últimas décadas no Brasil. A gente sabe que esses programas estão no ar todo dia e vivem exatamente desse sensacionalismo. Então, não é por conta desse massacre que aquilo acabou acontecendo. Falta preparo, falta sensibilidade. Às vezes, quando você vai entrevistar familiares de vítimas de tragédia, a gente viu alguns casos, por exemplo, em Brumadinho, mas em alguns casos eu acho que isso é de fato proposital. Aquele repórter, esses jornalistas acabam de fato agindo dessa forma porque aquilo atrai audiência. Como que a gente vai cobrir isso? Isso é uma discussão que está começando nos Estados Unidos, já acontece há mais tempo, porque, afinal de contas, eles têm muitos mais casos de massacres, principalmente em escolas, do que a gente tem aqui. Mas essa discussão chegou agora, nesse caso de Suzano, quando a gente viu, por exemplo, o jornal estampando na capa uma foto enorme de um dos assassinos, ou então publicando um manifesto que foi escrito pelo assassino lá em Christchurch. E aí você começa a se questionar até que ponto essas informações precisam ser publicadas, precisam circular e até que ponto as pessoas precisam saber disso. Nos Estados Unidos tem alguns movimentos, inclusive começados por familiares de vítimas de massacre, justamente para que isso não aconteça. Porque o que essas pessoas querem? Aquilo que você comentou no começo. Querem notoriedade entre o público em geral, mas entre os seus também. Acabam virando grandes heróis. Você pega, por exemplo, o exemplo de Columbine, que foi o primeiro grande massacre em escolas, completa esse ano 20 anos. Quase sempre aqueles dois adolescentes que assassinaram 15 pessoas são mencionados por essas pessoas que praticam o mesmo tipo de crime. Inclusive, assim, os crimes seguem mais ou menos o mesmo ritual, o mesmo modelo. Então, isso precisa ser discutido, porque se é a notoriedade que essas pessoas querem, essa notoriedade tem que não ser dada. Ô Bruno, você tá no dia a dia de um jornal. É um dilema daqueles, né? Porque você não pode... o ideal é que você não dê a notoriedade que essas pessoas querem, mas você também precisa dar informação. Aonde essa linha fica? É uma coisa que acho que o Brasil vai começar a debater ainda agora. Tardiamente, a gente sabe esse exemplo que a Marilis citou de Columbine, que vai completar já 2 décadas. Acho que o Brasil passou já por alguns episódios horrorosos de tiroteios nesse sentido, enfim, nesse modelo. E nunca acho que
parou-se para debater na sociedade, na imprensa de maneira geral, como tratar esses assassinos. Eu acho que o modelo também de comunicação que esses grupos usam, que esses assassinos usam, e agora estão usando, parece, é diferente do que era 20 anos atrás. Então, o papel da imprensa de amplificar o que está restrito a uma parte mais, digamos assim, enterrada ali da internet, ela começa a tratar como se fosse começa a tratar esses personagens como se fossem celebridades de fato. Então, eu acho que as redações... É o que eles querem, né? Exatamente. Eu acho que eles já querem ser celebrados nos seus próprios grupos, como você bem falou. A imprensa, ela amplifica de certa maneira, porque por mais que, enfim, a internet alcance milhões e milhões de pessoas no país, você colocar isso numa TV aberta, colocar as imagens dessas pessoas numa TV aberta ou na capa de um jornal, você eleva a outro patamar, porque mal ou bem ainda é uma linha, enfim, central de comunicação do país e da sociedade. Então, a imprensa tem uma responsabilidade muito grande, embora ela não esteja sozinha nessa divulgação dessas imagens, ela tem uma responsabilidade talvez um pouco maior, talvez não, com certeza um pouco maior, porque são veículos que são profissionais, que têm uma linha editorial bem definida, são pessoas, enfim, que são responsáveis pelo que se publica, porque na internet você tem o véu do anonimato e, enfim, uma sensação de impunidade que funciona nesses fóruns, que a imprensa ela tem que dar um exemplo e não repetir esses erros. Andreas, isso é uma questão interessante. Para você, isso é mais uma questão de ética jornalística ou uma questão de segurança pública? Qualquer iniciativa nesse sentido, do que fazer ou não fazer nesses casos? Eu acho que tem uma dimensão de responsabilidade de ética pública no jornalismo, né? Quer dizer, acho que tem que ter uma discussão ética anterior, né? Pensando como editor, eu sou editor de livros, não estou no dia a dia de uma redação. Então, é difícil fazer um comentário sobre onde aperta o calo dos outros, porque há também a pressão da concorrência, que a gente não pode esquecer, né? Existe uma demanda permanente pelo espetáculo. Idealmente, pensando jornalisticamente, o correto, usando mal a palavra, seria informar o caso não mostrando imagens nem do crime em si, né, muito menos vídeos, nem divulgando mesmo o nome dos assassinos. E tentar, e o jornalismo é capaz de fazer isso, buscar as questões de fundo. Por exemplo, a juventude, o aspecto do jovem, né? Acho que o grande drama a ser discutido nesse caso, é claro que é um caso de segurança pública, é um assassinato, mas é um assassinato seguido de suicídio, né? Quem são esses jovens? De que fonte esse jovem bebeu? Quais são as referências? Inclusive as familiares. Eu não estou aqui defendendo a família tradicional, estruturada. Estou falando família em termos de aconchego, de ninho, referência, amigos, né? Alguma baliza moral, alguma referência, alguma ideia de futuro, de perspectiva, que me parece ser um marco dessa juventude, não ter. É uma juventude, e não é à toa... Ou tem muito ruins, né? Muito ruins. Não é à toa que esses crimes ocorrem na escola. É um sinal claro do desprezo pela instituição e pelas instituições de modo geral. A Michele do Instituto Igarapé, que estuda segurança pública, mandou um vídeo aqui pra gente. Roda aí, Bia. Ainda que eles tenham acontecido em contextos muito diferentes e com motivações, né, provavelmente bastante distintas, eles trazem pra gente alguns questionamentos importantes. Quando a gente pensa em política de segurança pública, a gente está pensando em uma espécie de orquestra, né, de uma série de ações que visam reduzir os fatores de risco e fortalecer os fatores de proteção para reduzir, né, a probabilidade de que nós sejamos ou perpetradores dessa violência ou vítimas dessa violência, né? Então a gente está falando tanto de ações de prevenção, que a gente chama de prevenção, como de repressão qualificada e de responsabilização, né, a partir da ocorrência desse crime. Quando a gente olha essas duas tragédias, alguns pontos eles são importantes para que a gente reflita e atue. O primeiro deles é a questão da política de controle de armas e munições.
A gente sabe que mais armas em circulações é igual a mais mortes, sejam elas homicídios, feminicídios ou suicídios. Então, o que a gente pode fazer para reduzir, né, a probabilidade de que armas que nascem na ilegalidade acabem na ilegalidade sendo utilizadas nesse tipo de crime? Outro ponto importante, né, quando a gente olha até os locais onde essas tragédias aconteceram, a gente está falando de uma escola e de uma mesquita, o que a gente pode fazer para reduzir esse discurso de ódio, de intolerância, né, e que acaba colocando a diferença, a alteridade como uma ameaça, né, e não como um valor de riqueza da nossa sociedade tão diversa, né? A gente sabe que uma sociedade segura para todo mundo jamais vai ser construída baseada nessa lógica de um contra o outro. Então isso a gente precisa reverter. E um terceiro ponto fundamental para debater, né, como sociedade, como nos tornamos mais seguros para todos, é a questão da masculinidade, né? A gente tem aí 2 massacres perpetrados por homem e é impossível que a gente escape desse debate de como as nossas masculinidades, elas são muitas vezes fundamentadas nessa lógica da força e que muitas vezes tem um impacto muito, muito prejudicial nesse entendimento de que a força é a forma de resolvermos os nossos conflitos. Bom, você é um bom debate esse? O que você acha? Dá para ver que tem vários vieses para a gente analisar, né? A questão do controle de armas eu acho que é um ponto relevante, obviamente, porque ele está na ordem do dia da política. Então, por mais que apareçam às vezes umas soluções esdrúxulas, umas ideias esdrúxulas no meio desse debate, eu acho que, enfim, o país não pode se eximir de discutir isso. Mas você não acha que o mais importante, antes do controle de armas, e eu sou completamente contra esse negócio de armas, eu acho que tem que ter controle mesmo, mas o que o Andreasa falou, eu acho que é o grande ponto disso. Os jovens perderam a utopia. Por que esses jovens estão sendo tão cooptados para esse tipo, para a Deep Web? Por que eles conseguem, eles estão sendo tão envolvidos pela Deep Web? E aí em tudo, não só em relação aos suicídios, aos massacres nas escolas, mas enfim, todas as manifestações de racismo. Eu acho que esse ponto que o Andreasa colocou, eu acho que é o ponto fundamental. Eu vi eu estava fora quando isso aconteceu, li muita coisa nos jornais e vi a discussão do gaming, porque são os games e tal. E nós estávamos lá no South by, que tem que é uma conferência de inovação e tinham vários painéis sobre os games. E aí, num deles, um dos debatedores falou, olha, a culpa não é do game, entende? A culpa não é uma culpa do jogo, como não é da televisão, não é do... Enfim. Você sabe, Mara, que tem muitas camadas de investigação a serem feitas, né? Mas para mim está claro que o grande drama aí é da ordem existencial. Não é uma questão político-ideológica. Não estou, pelo amor de Deus, desqualificando o depoimento dado ali. Mas nesse momento, no calor da coisa, acho que o pior encaminhamento é esse desdobramento que se serve a uso político. Né? Quer dizer, a questão da arma é importante? Claro que é, né? Não à toa, os oportunistas estão de ambos os lados defendendo as suas bandeiras. Não, tem que desarmar. Não, tem que armar o professor. No final das contas, qual é a degeneração original que faz um jovem ter o ímpeto de chegar a uma arma e matar? Essa é a discussão fundamental. E também essa questão da masculinidade, acho que também já está indo longe demais. Eu concordo, desculpa, eu acho que essa coisa de falar que nós precisamos analisar nossa masculinidade como sinal de força, eu acho que a gente tem um problema, né? A gente já vive numa sociedade machista pra caramba, isso é fato, não tem como a gente fugir disso, é verdade, mas acho que o problema a gente vive um problema grave de educação. A gente tem uma juventude aí que não tem educação boa na escola e não tem em casa. E a gente vive num país que simplesmente virou as costas para a educação há muito tempo. E que a única coisa que mostra, o único exemplo que dá é de impunidade. Há anos e anos e anos. A gente vive uma sociedade completamente doente nesse aspecto. Então as pessoas acham que nada vai acontecer com elas, ou que elas vão ser celebradas sempre. E quanto pior uma pessoa for, melhor, mais bem-sucedida ela vai ser. Andreasa tocou num outro ponto que também é importante aqui para nós todos que trabalhamos com jornalismo, que é
a concorrência, né? Quando você fala, você tem que pensar na concorrência. E nós vivemos isso. Você viu, eu e Bia estávamos em Austin e aí o Garrone e Miriam, você, enfim, a gente entrou na discussão de se coloca ou não o vídeo. Existia essa discussão, vamos publicar ou não o vídeo? E tinha uma parte que achava que deveria, outra parte que não. E foi uma decisão difícil, justamente por isso, porque nós somos um canal novo, nós queremos informar, nós queremos audiência, mas a que preço queremos essa audiência, né? Então a análise foi uma análise muito difícil, e foi muito assim, que tipo de informação esse vídeo dá? Existe informação aqui que eu tenho que publicar? Ou não? Ou se eu simplesmente vou caçar uma audiência a qualquer custo? Mas foi uma decisão difícil, porque Olha, você... para ter uma ideia, né, voltando a Columbine, Columbine foi o episódio que jogou luz a um problema muito sério que existe nas escolas, que é o bullying. Foi a partir dali que a questão do bullying começou a ser discutida, e ela parece estar presente na maioria desses episódios de ataque em escolas. O que a gente tira disso? Que tem alguma coisa que não está dando certo. Você falou, a questão das escolas, um dos meninos que enfim, fez aquela coisa horrorosa em Suzano, parou de estudar. Não foi ninguém da escola para saber por que esse menino não estava mais na escola, por que abandonou, a família não foi procurada. Então, assim, claro que nesse momento a gente não quer ficar só culpando aquela escola, porque afinal de contas a gente tem um problema educacional no Brasil generalizado, mas existe um problema de falência que precisa ser olhado. A escola perdeu esse estudante e talvez nem sequer tenha percebido. Exatamente. Esse é o grande problema. Quer dizer, a escola desistiu daquele jovem. É claro que isso está na origem dessa discussão que você está propondo aqui. E quando a escola desiste daquele jovem, onde ele vai encontrar esse conforto que ele procura? É uma crise nos piores de educação. Lugares, que é nessa Deep Web, que vai encontrar um eco para todo esse ódio, essa raiva, essa frustração que ele tem. Sobre a questão da masculinidade, eu acho que é um tópico que apareceu aí no final de semana, eu vi alguns textos, pessoas falando. Eu discordo de vocês que, não pode. Eu acho que sim, a gente tem que olhar, porque existe que eu acho que não é uma coincidência, que todos esses ataques, se você for olhar, não envolve mulher, não tem nenhuma mulher que entra numa escola atirando. Eu acho prematuro dizer que a culpa é da masculinidade, mas eu acho que sim, a gente precisa olhar e tentar entender por que são jovens, meninos, adolescentes envolvidos em todos esses ataques. Respondendo a Mara, que a gente não publicou o vídeo, né? Foi o dilema que a gente viveu aqui, a gente achou melhor não publicar e assim, apesar de eu ter assistido ao vídeo, não me senti mais bem informado por tê-lo feito. Então, realmente, acho que ninguém perdeu de não assistir ao vídeo. Sobre o que você falou da masculinidade, eu acho que é uma questão muito mais cultural do que exatamente relacionada ao sexo da pessoa. Eu vou tentar me explicar. Eu acho que é alguma coisa muito mais comum aos homens estar mais perto desse universo do que das mulheres. Você não vê realmente mulheres... se você for em um stand de tiro, você fizer um levantamento de número de homens e de mulheres, é muito menor. E ainda bem para as mulheres, né? Fico muito satisfeito por elas. Não, mas você não acha que tem a ver com o tipo de educação que os meninos recebem? Eu acho... De ser sempre combativo, de ter que ser sempre o vencedor eu não acho que seja essa, esportes eu não na acho escola. Que seja essa a motivação. A menina é criada de uma forma... Claro que isso está mudando. A menina é criada para ser mais passiva, ou pelo menos sempre foi. E o menino não, ele sempre teve que ser um vencedor, um lutador. Eu entendo o teu ponto, mas acho que a gente precisa fazer um esforço de compreensão de novo da juventude, essa juventude sem raiz, sem base valorativa mesmo, sem valores, né? Desprovida quase que de moral, e tentar encontrar onde estão as mulheres nesse mundo, as jovens mulheres nesse mundo sem raiz. A expressão violenta desses meninos, no caso, meninos não desses homens, no caso desse crime, é uma coisa. Agora,
a origem disso, o fundamento disso, contempla toda a juventude Tem homens e indistintamente. mulheres Quer dizer, de diferentes classes isso. sociais, Onde, de diferentes onde formações de estão família. E elas essas exercitam essa pessoas? violência dela de outra maneira. Ah, gente, eu concordo com vocês, mas eu acho que a gente precisa lembrar que alguns desses ataques, um inclusive recente que teve, vai completar um ano agora, que aconteceu em Toronto, era de um homem que atropelou matou 10 pessoas, deixou vários outros feridos e o alvo eram mulheres. E aí quando você vai lá olhar o histórico, ele estava dentro de grupos, dentro dessa Deep Web, que eram grupos de ódio contra mulheres. Mas então, você vai ver isso ódio tem a contra ver. mulheres em algum crime, você vê ódio contra negros em outro, Por judeus exemplo, em o primeiro outro. ataque, um dos primeiros ataques que se tem notícia no mundo em escola, não foi Columbine, foi no Canadá, acho que numa década anterior, de um homem que entrou numa escola, numa sala de aula, mandou todos os homens sair e metralhou as mulheres que estavam dentro dessa sala e saiu matando outras. Por quê? Porque existe uma frustração como homem masculina muito grande. Eu não estou dizendo. Tem uma questão sexual. Tem uma questão sexual. Estou só chamando importante. a atenção que eu acho que sim, a gente precisa olhar. Não estou batendo martelo que o problema é a masculinidade, mas eu acho que a gente precisa, de fato, olhar a questão da educação masculina, se isso tem ou não a ver com esses episódios. Eu só acho que em Essa relação a cobrança este que crime existe. específico, acho que não foi... acho que ele não quis se sentir mais másculo, sei lá, acho que foi outra coisa. Para mim ali era, até pelo que as investigações estão apontando, apurando, é muito mais esse comportamento doentio louco de querer virar uma celebridade e da forma mais bizarra possível.